Você já se perguntou se tudo que você acredita ser real é só um hábito de pensamento? Não importa se você é cético, espiritualista ou simplesmente alguém tentando sobreviver à próxima segunda-feira, você está preso em uma ilusão. E o pior, essa ilusão é tão convincente que você nem percebe que está sonhando acordado. Mas e se eu te dissesse que existe um momento, tão pequeno quanto um sopro, em que você pode escapar? Não é meditar, não é rezar, não é fechar os olhos e se conectar com o universo. É algo muito mais radical. É o oposto de tudo o que te ensinaram. Antes de tentar salvar o mundo ou destruir tudo com sua indignação, pare. Só pare. Não pense, não julgue, não imagine, só perceba o que está aqui. Porque, enquanto você escuta essa voz agora, há uma parte de você que ainda está tentando entender o que isso significa. E essa parte é justamente o problema. Você quer saber qual é a maior prisão que já foi criada? Não são as paredes, não são as regras, não são os outros. É a voz dentro da sua cabeça. Aquela que nunca cala. Aquela que te convence que você é ela. Mas, spoiler, você não é. E nesse vídeo, vamos cortar essa ilusão pela raiz. Antes de continuar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. O algoritmo vai entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e vai te entregar mais pílulas de realidade nos próximos dias. Pronto? Respira fundo. Vamos desconstruir o mundo que você achava que era real. Esse vídeo não é sobre filosofia, não é sobre religião, nem sobre autoajuda barata. Esse vídeo é sobre algo mais essencial, mais bruto, mais honesto. É sobre você. Ou melhor, sobre a ideia que você tem de você mesmo. Porque o que vamos revelar aqui não é uma teoria, é uma desilusão. E toda desilusão dói, mas também liberta. Você foi treinado desde criança para acreditar que é um alguém. Um nome, um CPF, um histórico. Um personagem com metas, culpas, traumas e um relógio que corre contra o tempo. Mas isso é apenas uma narrativa. Uma história repetida tantas vezes que virou verdade. Só que aqui vai o golpe duro. O que você chama de realidade é um feedback constante do que sua mente espera ver, e não o que realmente existe. Sua mente não quer saber da verdade. Ela quer coerência. Ela quer manter o controle. Mas e se a única forma de ter controle fosse justamente abrir mão dele? Ao longo desse vídeo, você vai entender por que tantas pessoas vivem ansiosas, deprimidas, perdidas, mesmo tendo dinheiro, saúde, liberdade. Porque a prisão não está no mundo, está na forma como você o interpreta. E se isso parece abstrato agora, confia em mim. Nos próximos minutos, tudo vai começar a se encaixar. Mas antes, me diz se você já teve aquela sensação de estar olhando para o céu, para o mar, para um lugar qualquer, e por um instante se esqueceu de quem era. E por um segundo, você simplesmente existia. Você já sentiu isso? Comenta aqui embaixo. Quero saber se isso já aconteceu com você. Porque esse momento é a fresta por onde a realidade real começa a escapar. E hoje, vamos atravessar por essa fresta juntos. Você acorda e, sem nem perceber, já pegou o celular, já viu as mensagens, já mergulhou nas redes, nas opiniões, nos alertas, nos ruídos. E antes mesmo de escovar os dentes, a sua cabeça já está a mil. Pensamentos, vozes, prazos, preocupações,
julgamentos. Tudo ao mesmo tempo. O presente passou batido. Mais uma vez. E isso virou normal. Você não vive mais o que está diante dos seus olhos. Você vive o que pensa sobre isso. Você vive a história que conta sobre a vida, não a vida em si. Sabe o que isso significa? Significa que você não está mais aqui. Você está preso numa narrativa, numa projeção, num personagem, acreditando piamente que esse personagem é você. Você acredita que é um alguém, um eu, sólido, fixo, separado do resto. Mas esse eu é uma invenção, um rascunho psicológico criado por memórias distorcidas e pelas expectativas que jogaram em cima de você. Desde criança, disseram: você é assim, você tem que ser assado. E você acreditou. Você se ajustou, se adaptou, se moldou, se escondeu. Criou hábitos, crenças, máscaras. Começou a agir não como você realmente é, mas como esperam que você seja. E o resultado? Sofrimento. Você vive tentando sustentar uma imagem, uma ideia, um conceito de identidade que precisa estar certo, precisa ser forte, precisa ter valor. Só que esse personagem sofre. Ele tem medo de errar, medo de parecer fraco, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Ele vive com medo de ser descoberto, de que alguém perceba que por trás da armadura tem um abismo de dúvida, de insegurança, de silêncio. Mas aqui vai o choque. Você não é esse personagem. Você é o que observa tudo isso acontecer. Você é quem percebe os pensamentos, é quem escuta a história, é quem sente o conflito. Mas não é o pensamento, nem a história, nem o conflito. Você é o espaço onde tudo isso aparece, como o céu que observa as nuvens passarem, sem ser afetado por nenhuma delas. Imagina isso. Você está num teatro. No palco, o eu está lá, falando, dramatizando, sofrendo, mas você está na plateia. Você não é o drama. Você é quem assiste. E quanto mais você observa, mais entende que nunca foi o ator. Sempre foi a consciência por trás da peça. E aí vem um alívio. Porque você não precisa mais sustentar o personagem. Você pode apenas ser e observar, sem julgar, sem controlar, sem resistir. Porque os pensamentos são só pensamentos. Eles vão e vêm como o vento. Você não precisa agarrar nenhum. E quanto mais você observa, menos você sofre. Mas tem mais uma armadilha aí. Talvez a mais sorrateira de todas. A mente te prende num lugar onde ela reina absoluta: o tempo. Você já reparou como é difícil estar 100% presente? É quase impossível escutar alguém sem já preparar a resposta, sem pensar no que vai dizer depois, sem descomparar com algo do passado, sem desviar para outro pensamento. A gente vive fora do agora, presos no que já foi ou no que ainda não aconteceu. No passado, a culpa. No futuro, a ansiedade. E o presente? É um borrão. Você vive antecipando, planejando, lembrando, culpando. Mas o que você não percebe é que tudo isso está só na sua cabeça. A vida mesmo está aqui. Agora, nesse segundo. Sente a respiração. Agora. Só isso. Sente o corpo, o som ao redor, a luz, o espaço. Tudo isso existe. O resto é invenção. Só que a mente não quer que você fique aqui.
porque no agora ela perde o controle. E é por isso que ela te arrasta o tempo todo para longe, para frente, para trás, mas nunca para dentro. Ela quer que você continue correndo atrás de um futuro idealizado e fugindo de um passado mal resolvido, porque esse futuro nunca chega e o passado nunca muda. Enquanto isso, sua vida real vai sendo perdida em nome de um plano que não existe, de uma fantasia que te prometeram, mas nunca entregam. Porque a verdade é essa: você não controla nada. Você acha que está no comando, mas foi você que escolheu nascer? Foi você que decidiu seu nome, seu gênero, sua cultura, seus traumas, suas crenças? Você é o resultado de bilhões de fatores que nunca controlou, mas mesmo assim, sofre quando as coisas não saem como o esperava. Como se o universo tivesse obrigação de seguir um roteiro que você nem escreveu. E aí você entra num ciclo. Tenta controlar tudo. Tudo dá errado, se frustra, tenta mais ainda, fracassa de novo. E chama isso de vida adulta. Mas e se o controle for só uma ilusão? E se o caos for parte da dança? E se tudo o que acontece está acontecendo por você e não contra você? E se o que você chama de problema for só o universo tentando te acordar? Porque quando você para de lutar contra a realidade, começa a enxergar de verdade. Quando você aceita o que é, não como resignação, mas como clareza, você começa a agir com mais presença. Você não reage mais, você responde. Você se move com consciência. Você vira parte da música, em vez de ser só um corpo tenso tentando controlar a melodia. E nesse estado, algo muda. Você para de esperar pela vida perfeita e começa a viver. Agora que a mente está sendo observada, agora que as ilusões estão começando a se dissolver, vem aí a parte mais profunda, a ilusão que sustenta todas as outras. E quando ela cair, nada mais será como antes. Você chegou até aqui, e isso já diz muita coisa. Porque a maior parte das pessoas foge. Elas fogem do desconforto. Fugir é mais fácil. Fingir que está tudo bem, culpar o governo, a família, o trânsito, a genética. Mas aqui, você não está fugindo. Você está olhando. Você está sentindo. Você está começando a lembrar. E essa lembrança é perigosa. Porque ela desmonta tudo. Você já se perguntou da onde vêm os seus pensamentos? Você os escolhe? Ou eles simplesmente aparecem? Você já reparou que muitas vezes você está pensando algo que nem concorda? Algo cruel, absurdo, estranho, mas está ali. Por que será? Porque a mente é como um rádio. Ela capta frequências. Ela não é você. Ela é um fluxo. E se você começa a se identificar com cada pensamento, você se perde. Você vira um patote. Reage a tudo. Se ofende com tudo. Se apega a tudo. Mas quando você começa a observar, um milagre acontece. Você percebe que não precisa acreditar em tudo que pensa. E isso muda tudo. Porque a maior prisão é aquela que você nem sabe que está. Mas quando você vê, quando você enxerga a cela, você já não está mais tão preso assim. A mente vai continuar falando, mas você já não acredita tanto nela. Ela grita, você escuta, mas não obedece. Ela reclama, julga, compara,
Mas você permanece. E nesse permanecer, algo novo nasce. Silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da presença. Um tipo de paz que não depende de explicação, não precisa de motivo, ela simplesmente é. Nesse silêncio, tudo se revela. O medo perde força, a ansiedade se dissolve, o tempo desacelera, a vida se mostra como é. Não como você imaginava, não como quer que ela seja, mas como ela realmente é. Sem filtro, sem máscara, sem script. E é ali, nesse ponto exato, que acontece a verdadeira liberdade. Porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser escravo do que você acha que quer. Liberdade é ver um pensamento e dizer: eu não sou isso. É ver uma emoção e não se afogar nela. É sentir tudo, mas ser maior do que tudo. E quanto mais você sente, mais você entende. A vida não está contra você. Ela está te ensinando, a cada segundo, a cada desconforto, a cada frustração. Ela está apontando para onde dói, não para te punir, mas para te mostrar o que ainda precisa ser visto. Você já percebeu como os momentos mais difíceis são também os mais reveladores? Na dor, você acorda. Na perda, você sente. Na crise, você para. Porque a vida às vezes precisa gritar para você escutar. Mas e se você pudesse escutar agora, antes do colapso, antes da tragédia? E se o despertar não precisasse ser trágico? E se bastasse uma escolha? A escolha de estar aqui, totalmente aqui. Sem desviar, sem justificar, sem fugir. A escolha de ver, de sentir, de ser. Sem precisar entender tudo, sem precisar controlar tudo, sem precisar vencer nada. Só estar. Nesse momento, o jogo muda, porque você começa a perceber que aquilo que chamava de vida real era só um sonho. Um sonho cheio de regras, metas, padrões, cobranças, mas não era real. O real é simples, é direto, é silencioso. É o vento agora batendo, é o som dessa voz chegando até você, é o seu corpo, vivo. Isso é real. O resto é ilusão. Mas calma. Isso não quer dizer que agora você vai viver zen o tempo todo. Não é sobre virar monge, não é sobre negar o mundo, é sobre estar nele com clareza. É sobre viver com olhos abertos, com presença, com responsabilidade. Porque agora você sabe, e saber traz um novo tipo de poder. O poder de escolher como você responde à vida. O poder de não repetir o mesmo padrão inconsciente. O poder de pausar antes de reagir. O poder de criar espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço existe liberdade. Liberdade de ser quem você é e não quem esperam que você seja. Liberdade de descansar, mesmo quando tudo está caótico. Liberdade de sentir, sem se identificar. E talvez esse seja o maior presente de todos. A capacidade de viver com leveza em um mundo que te ensinou a carregar peso demais. A leveza de não precisar mais ser ninguém, de simplesmente estar. E quando você está, de verdade, o mundo muda. Não porque ele muda,
mas porque você muda o jeito de ver. E ver com verdade transforma tudo. Mas ainda há uma última coisa, algo que talvez você não esteja preparado para ouvir, mas que precisa ser dito. Toda essa jornada, toda essa consciência, toda essa clareza é só o começo, porque ainda existe uma ilusão maior do que todas as outras. E se você continuar comigo, a gente vai atravessar essa camada final juntos. Mas prepare-se, ela não vai cair fácil, porque ela é confortável, ela é sedutora, ela parece ser o sentido da vida. Mas quando ela for vista, nada mais vai restar. Só o que é. E talvez isso seja o que você sempre buscou, mesmo sem saber. Você pode até desligar agora, voltar para a rotina, para o barulho, para o celular, para a fila do banco, para o feed que nunca acaba. Mas alguma coisa vai ter mudado. Porque uma vez que você vê, não tem como desver. Alguma coisa dentro de você acordou, e por mais que a mente tente puxar de volta para o automático, você já sabe que tem algo além. Mas agora, vem a pergunta que ninguém quer encarar. Se tudo isso é uma ilusão, por que a gente se apega tanto a ela? Por que a dor se repete? Por que mesmo acordando a gente volta a dormir? Será que, no fundo, a gente teme a liberdade que tanto diz querer? Será que existe um prazer secreto em continuar sofrendo? Se isso te incomodou, é porque a próxima conversa precisa acontecer. E ela vai acontecer agora. Aqui do lado tem um vídeo que vai aprofundar ainda mais essa reflexão. Você não precisa saber o tema, só precisa sentir o chamado. Vai lá, clica, te espero do outro lado. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.